Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Neste episódio você vai saber de tudo sobre a programação do seminário da NTU, que acontece junto com a Latibus em agosto. O diretor executivo da NTU, Francisco Cristóvão, volta para dizer que a descarbonização vai ser dissecada em todas as suas possibilidades. A gente vai discutir especificamente o problema da descarbonização, a questão das dificuldades que estão sendo encontradas nas 4 rotas: os ônibus elétricos movidos a bateria, os ônibus movidos a biometano, os movidos a biocombustível e os movidos a célula de hidrogênio. No Departamento da Tecnologia, ouvimos o CEO Cassiano Ruzic, da Riocar Demais, empresa que atende quase todo o estado do Rio de Janeiro com uma tecnologia cada dia mais moderna. Mas ele aponta o objetivo final. Acho que você pensar em termos de tecnologia, o que a gente está evoluindo seria na questão da experiência do cliente. Como é que a gente torna a vida dele mais fácil? Quais são os interesses, quais são as dores dele? Para você usar o transporte público tem 2 condições. Uma, tem que ser fácil pagar e você tem que ter algum tipo de vantagem financeira. Então eu acho que são 2 itens que hoje a bilhetagem ela é um indutor importante. Além de ser destaque aqui por estar à frente do primeiro prêmio FedPesp de comunicação, Luciana Herkovich também participa do podcast, só que desta vez em nossa sessão Mulheres do Transporte, falando de sua luta em 2 frentes ao mesmo tempo. Além de ser mulher e de galgar a minha posição como mulher, outro desafio foi trabalhar com marketing. Porque marketing não é uma área que o setor de transporte de passageiros está acostumado. Eu tinha que provar que marketing era muito mais do que fazer um evento ou uma campanha da Páscoa. Que fazer marketing é mexer com a opinião pública. E conforme prometido, a Adamo Bazani, editor-chefe do Diário do Transporte, volta para mais de sua cobertura especial em Madrid. Além de falar das novidades de segurança mostradas pela Mercedes-Benz, ele comenta sobre o que viu nos transportes públicos por lá. A Europa também não é aquele mar de rosas, não são aquelas 1000 maravilhas, como às vezes aqui do Brasil a gente tende a pensar. Há grandes discussões sobre limitações na questão da própria tecnologia, no financiamento dessa tecnologia, da infraestrutura, que lá, sim, está mais avançada, mas ainda não é considerada o ideal, principalmente para a eletrificação. Eu sou Alexandre Pelege e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Você que acompanha o nosso podcast fica por dentro das grandes questões que estão agitando o setor de transportes coletivos. Marco regulatório para lá, descarbonização para cá, elétrico versus hidrogênio, enfim, um tantão de questões que a gente pode até se perder. O que você não pode perder mesmo é o seminário da NTU e a Latibus, agora em agosto em São Paulo, porque na mesma viagem você vai ficar por dentro dos grandes debates, ali na boca de quem faz e entende. E depois vai ver tudo na prática nos estandes da turbinada Latibus, onde as maiores empresas do mercado estarão mostrando suas apostas e soluções para levar e trazer gente Brasil afora. Mas o que será discutido no seminário? Francisco Cristóvão, diretor executivo, nos abre uma visão geral sobre a programação do seminário da NTU, mostrando o que acontece lá fora. Um painel trazendo a experiência internacional. É o que está acontecendo em Santiago do Chile, que já tem uma longa experiência com a operação de ônibus elétricos. Os ônibus elétricos foram adquiridos pela concessionária de energia, com garantia do financiamento pelo próprio poder concedente, e a frota foi disponibilizada para operação pelos operadores privados. O sistema de Bogotá, na Colômbia, é um pouquinho diferente. Lá foi criada uma SPE, uma sociedade de propósito específico,
Dessa sociedade fazem parte os operadores, a concessionária de energia e um fundo de investimento. Essa SPE está comprando a frota e, de novo, disponibilizando a frota para operação pelo operador privado. E no México tem uma outra experiência sendo discutida também, então nós vamos montar um painel internacional, sabe? E estamos trazendo um operador australiano que opera em vários países e tem uma experiência muito interessante na utilização de modelos de negócios diferentes, contratos diferentes de prestação de serviço ou de concessão e etc. Já ficou curioso? Animado? Confesso que aqui na redação do podcast do Transporte já está todo mundo em pleno alvoroço, contando os dias para chegar o combo Lotibus, Seminário NTU. Mas nós perguntamos para o diretor executivo da entidade, o Francisco Cristóvão, se vai ter mais pitadas da realidade brasileira. Não estamos abandonando a nossa realidade, obviamente. Vamos discutir modelos de negócio em curso no Brasil. E aí a gente tem a experiência de Goiânia, onde o operador ele acabou ficando responsável por tudo, pela frota, pela garagem, pela bilhetagem, a manutenção e operação dos terminais e até pela operação e manutenção do sistema viário dedicado. A experiência de Curitiba, que é um pouco diferente, o contrato com os operadores vence a curto prazo. Então, como é que eles vão fazer o investimento em ônibus elétrico, que é para durar 15, 20 anos, se o contrato dura mais 5 anos no máximo? Então, tem toda uma engenharia financeira, jurídica, para poder criar um modelo de negócio, um modelo de contrato necessário para que essa operação possa ser realizada. Aprender com os passos dados em outros lugares é sempre uma oportunidade de encontrar saídas antes nunca imaginadas, né? Mas o Francisco da NTU avisa que o seminário terá ainda um foco programático em cima da descarbonização, mas com um menu variado. A gente vai discutir especificamente o problema da descarbonização, a questão das dificuldades que estão sendo encontradas nas 4 rotas, os ônibus elétricos movidos a bateria, os ônibus movidos a biometano, os movidos a biocombustível e os movidos a célula de hidrogênio. Vamos discutir o estágio de desenvolvimento de cada um e as facilidades e dificuldades que estamos encontrando, seja do ponto de vista operacional, do ponto de vista de financiamento, de abastecimento, reabastecimento, a autonomia desses veículos, o custo de operação e custo de manutenção desses veículos. Tudo isso vai ser uma oportunidade muito interessante de nós trazermos aquelas pessoas que estão vivenciando cada uma dessas experiências para a gente tirar aí uma conclusão geral sobre tudo isso que está acontecendo. Já colocou na agenda? Escreva aí, se organize, prepare as malas e tudo mais, que a Lotibus Transpúblico e o Seminário NTU abrem suas portas no dia 6 de agosto de 2024 para 3 dias lá no São Paulo Expo, carregados de informação, encontros, discussões técnicas, muito produto em exposição, enfim, imperdível, né? Podcast do Transporte. Durante a maratona de entrevistas que fizemos em nosso estúdio, dentro da última edição da Arena NTP, conversamos com Cassiano Ruzic, o CEO da Rio Card Mais. A empresa administra hoje o sistema de bilhetagem eletrônica de 70 das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. Oferece pagamento aceito em todos os modais de transporte do estado e incorpora ainda as várias gratuidades, o Vale Transporte, enfim. Dá para imaginar a complexidade disso? Pois é, são mais de 50 mil combinações que consumiram muita pesquisa, muito teste, muito suor para colocar o sistema para funcionar e que segue em aprimoramento contínuo. A Rio Card começa sua operação em 2003. Hoje a Rio Card é o maior sistema de bilhetagem do país e da América Latina. É uma empresa que está verticalizada. Hoje a gente emite o cartão Rio Card, né? A gente tem o cartão Vale Transporte, o cartão Expresso, que é o cartão avulso. A gente faz também toda a parte de venda, então a venda é feita através dos canais físicos e canais digitais da Rio Card hoje. E aí, a partir dessa arrecadação, a gente também tem toda a parte de sistema de bilhetagem e toda a parte de embarcados, validadores. Durante a noite faz o clearing e no dia seguinte a gente faz o ressarcimento dos modais. Parece simples quando é colocado assim em poucas palavras, mas bora especificar um pouco mais as coisas, em especial a questão do chamado clearing. O diretor executivo da Rio Card, Cassiano Ruzic, esclarece.
Uma vez que o passageiro faz o pagamento da passagem, ele entra dentro de um modal, ele fez o pagamento lá do valor, isso é debitado do cartão dele, e depois disso essa informação sai do validador do ônibus e é enviado para o nosso sistema. Nosso sistema ele faz a avaliação para entender se ela é uma passagem única ou se ela tem um benefício tarifário junto com outro modal ou com uma outra perna da passagem. Isso é feito que agora a gente chama de clearing, que é para ver a precificação disso, quanto devemos pagar. Então, uma coisa é o que é cobrado do passageiro, outra coisa é o que deve ser pago ao operador de transporte. Agora, como eles têm alguma coisa entre 6 a 7 milhões de viagens por dia, na prática isso significa uma impressionante quantidade de dados sendo processada sem pausa e, como explica o diretor executivo da RioCard, Cassiano Ruzic, tudo é sempre planejado para facilitar a vida de quem mais importa nesse vai e vem. Sua Excelência, o passageiro. Além dos cartões que a gente chama de valorado, também a gente faz toda a gestão da gratuidade. Então, a gente tem 1,2 milhões de pessoas com mais de 65 anos dentro do estado, que a gente faz a gestão. O estudante estadual e municipal, além dos portadores de deficiência, né, os especiais. Então, a gente também faz toda essa gestão, que traz esse dia a dia mais fácil para a população. Perguntamos também para o CEO da RioCard como estamos aqui no Brasil quando a gente compara com o resto do mundo. A gente está bem comparando com o cenário mundial. O que tem lá fora, a gente tem aqui dentro sim. Acho que se pensar em termos de tecnologia, o que a gente está evoluindo seria na questão da experiência do cliente. Como é que a gente torna a vida dele mais fácil? Quais são os interesses, quais são as dores dele? Para você usar o transporte público tem duas condições. Uma, tem que ser fácil pagar e você tem que ter algum tipo de vantagem financeira. Então eu acho que são dois itens que hoje a bilhetagem ela é um indutor importante. Os números da RioCard não param de crescer e às vezes até surpreender. Mais da metade dos carregamentos do cartão RioCard já é feito pelo canal digital e em 80% dos casos a operação é na base do Pix, com um espaço de 3 minutos entre o início do processo e aquele momento lindo em que o passageiro tem sua recarga pronta, ativa e operante. Mas as inovações facilitadoras continuam na mira da empresa e sempre na perspectiva do perfil do consumidor. O CEO da RioCard, Cassiano Ruzic, conta, por exemplo, que na capital, naquele clima de praia, eles lançaram uma pulseirinha cheia de tecnologia embutida. Uma pulseirinha que a gente chama de wearables, uma pulseira que você usa no pulso, que é substituto ao cartão. No Rio de Janeiro, a pessoa utiliza o seu cartão de transporte e aí como vai à praia, como é que faz? Entendeu? Você vai entrar no mar. Então a ideia nossa foi criar uma opção para que a pessoa pudesse colocar uma pulseira no pulso e pudesse sair de casa, entrar no mar. E agora tem também por lá um mini card adesivo. Os detalhes quem traz é o próprio CEO da RioCard. De novo, é a questão da praticidade para o cliente. Então a gente cria um cartãozinho onde você consegue colar no teu celular ou em algum lugar e você consegue fazer o pagamento da mesma forma. Então são exemplos aqui que eu quis trazer aqui, facilidades aqui. O pagamento aí é via tecnologia NFC, o famoso Near Field Communication, que por aqui move o famoso cartão por aproximação. Toda esta tecnologia tem um fim: facilitar a vida do passageiro, que outro tem sido chamado de cliente porque desde a pandemia ele entendeu que pode usar outros meios de transporte que não seja o ônibus, a não ser que a tecnologia deixe a viagem mais fácil. Fala o Cassiano Ruzic. A questão não é a tecnologia, é a questão da escalabilidade da tecnologia. O que a gente tem hoje é uma questão de inclusão social. Tem que criar uma facilitação através de pagamento, através de redução de tarifa, através da facilidade dele obter um cartão e poder fazer o crédito desses cartões. Eu consigo dar informação hoje para o passageiro. Quando está chegando o ônibus, se aquele ônibus tem ar-condicionado ou não tem. Hoje em dia é possível ele olhar a questão de roteirização, ver quanto tempo ele vai demorar para sair do primeiro lugar para o segundo lugar. E eu acho que o sistema de bilhetagem ele vem comparando aqui com o motor, seria o óleo lubrificante, para tornar isso aqui um pouquinho mais leve, mais fácil de acontecer. Bom ver que tem muitas empresas empenhadas em criar facilidades para o setor. Isso move a mudança do jeito de pensar e entender o transporte público, para ficar cada dia mais forte, mais inclusivo, mais afinado com as necessidades das cidades e dos seus cidadãos. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro.
A ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Saindo de São Paulo, seguindo o rumo de quem vai para o Centro-Oeste, depois de uns 300 quilômetros, a gente vai passar pela área de atuação da Viação Paraty, hoje Paraty Mobilidade. A sede é em Araraquara, mas ela atende o entorno: São Carlos, Matão, Jaú, Jaboticabal, Ibaté, Araras, Américo Brasilense, a região toda. Estabelecida ali desde 1982, a Paraty atua com fretamento contínuo e eventual e ainda com transporte urbano, suburbano e rodoviário. E lá a gente encontra a Luciana Hershkovich como profissional formada em relações públicas, mas nascida no setor de transporte de passageiros e que é a nossa entrevista de hoje na coluna Mulheres do Transporte. Eu comecei a minha carreira em marketing, sempre foi a minha área de atuação. Trabalhei em agências de publicidade, em assessoria de imprensa. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional. Enquanto isso, eu sempre ouvi nas rodas de conversa dentro da minha casa, com a minha mãe e com meu pai, as histórias sobre a empresa. O meu avô veio da Polônia, pequeno, fugido da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aqui em São Paulo, ele iniciou o trabalho como taxista e depois ele comprou uma frota de táxi, e aí ele comprou um ônibus, e aí ele comprou uma frota de ônibus, e assim ele cresceu. Meu pai cresceu nesse ambiente e eu cresci nesse ambiente. Diferente do meu pai, que trabalhou desde o início nas empresas, em determinado momento da minha vida, eu achei que não tinha razão para eu trabalhar para outras pessoas e que seria melhor eu trabalhar na empresa da minha família. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais bonita? Com os sucessores das empresas familiares acontece uma coisa semelhante. Quem está de fora olha para essas pessoas e pensa: que vida fácil, quem me dera. Mas não é bem assim não, né, Luciana Hershkovich? Em especial para as descendentes, as mulheres da família. Resistência cultural é a cultura do setor. Como é um setor familiar, essas famílias são patriarcais, aonde o homem se sobrepõe à mulher. O homem está na liderança e conduz a mulher. Isso é cultural. E isso nós mulheres, nós vimos e sentimos dentro das nossas empresas e dentro das instituições. Quando o mundo começou a mudar, falar de diversidade, de inclusão, do posicionamento da mulher, as empresas começaram a se mexer. Os pais, avós, tios começaram a olhar isso de outra maneira. Então, existiu uma quebra ou uma mudança de cultura empresarial familiar, onde os líderes passaram a olhar as mulheres como uma possibilidade de sucessão também. E como eu venho também de uma família tradicional, patriarcal, eu enfrentava isso. Hoje já está muito diferente, essa resistência cultural. Com o papel da mulher em acelerada mudança no mundo todo, sai na frente, claro, quem corre e se adapta logo à nova realidade. E a Paraty está antenada, até porque Luciana está tocando uma outra coisa que também ainda é meio estranha aos ouvidos de uma grande fatia do setor. Além de ser mulher e de galgar a minha posição como mulher, outro desafio foi trabalhar com marketing. Porque marketing não é uma área
que o setor de transporte de passageiros está acostumado. Eu tinha que provar que marketing era muito mais do que fazer um evento ou uma campanha da Páscoa. Que fazer marketing é mexer com a opinião pública, que é trabalhar muito além de campanhas, que a gente trabalha a campanha e como essa campanha influencia o cliente, o ponto de venda, queda, o aumento da demanda de passageiros, entre outras coisas. Mas a aguerrida Luciana Hercovitch conseguiu levar o marketing adiante dentro da empresa, inclusive fazendo um rebranding que trouxe à tona o Paraty Mobilidade. Nós trabalhamos o ano de 2023 quase todo num reposicionamento de marca. A gente deixou de ser Viação Paraty para se tornar Paraty Mobilidade. Esse movimento não é um simples movimento de mudança da logo ou de mudança de um nome. É um movimento cultural que envolve toda a empresa e que envolve a sociedade para quem a gente oferece o serviço. Essa é uma grande novidade que eu acho que as empresas precisam compreender, que independente do serviço, independente do tamanho, você precisa saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão e visão e como que esses públicos te entendem e te compreendem, e se você está passando essa mensagem corretamente. Então, uma das novidades que eu acredito é essa nova visão de branding. Branding é diferente de marketing. Para Luciana Hercovitch, na Paraty Mobilidade, esse é inclusive o caminho para tentar trazer de volta aqueles passageiros que sumiram dos ônibus nos últimos anos. Se a gente entende o nosso cliente passageiro, e como ele está sendo tratado, e como a gente está distribuindo esse nosso produto, transporte, e como a gente está falando sobre a nossa precificação, e sobre o nosso posicionamento, a gente automaticamente está agregando na nossa imagem institucional. Então, eu costumo dizer que pode ser que ele não volte para o transporte, pode ser que ele compre a moto, ou ele prefira comprar o carro que é o sonho da vida dele. Mas o transporte deixa de ser o inimigo quando a gente sabe se comunicar. E a única maneira da gente fazer isso é entender quem a gente é e usar as ferramentas de marketing para isso. Tá aí a Luciana Hercovitch nos lembrando como é bom trazer a diversidade para dentro do transporte, para multiplicar os pontos de vistas e encontrar assim soluções que se encaixem para valer nas necessidades do nosso tempo. Afinal de contas, quem ainda acha que o serviço de transporte de passageiros é commodity, precisa rever o seu negócio. Podcast do Transporte. O Adamo Bazzani, meu companheiro no Diário do Transporte, foi recentemente para Madrid, Espanha, a convite da Mercedes-Benz, para conhecer e testar uma série de novidades de automação dos ônibus do mercado europeu voltadas para a segurança na direção. Em nosso episódio número 36, a gente falou em detalhes sobre o tema. Mas hoje o Bazzani volta aqui para falar de dinheiro e ainda nos lembrar que se estamos ainda meio perdidos em termos de descarbonização por aqui, por lá as coisas não estão 100% claras e resolvidas ainda, né? Ouça só o balanço. Foi possível aprender muita coisa, verificar que o Brasil precisa de grandes avanços em determinadas áreas, principalmente na questão da infraestrutura, na questão do transporte não poluente, de tecnologias de segurança. Entretanto, a Europa também não é aquele mar de rosas, não são aquelas mil maravilhas, como às vezes aqui do Brasil a gente tende a pensar. Há grandes discussões sobre limitações na questão da própria tecnologia, no financiamento dessa tecnologia, da infraestrutura, que lá, sim, está mais avançada, mas ainda não é considerada o ideal, principalmente para a eletrificação. Se não tiver um ato normativo, se os governos não determinarem avanços como de tecnologia limpa, como de segurança, a coisa também não vai para frente. Só que lá é um pouco mais disciplinado do que aqui, é um pouco mais coerente com a realidade. Aqui a gente vê alguns exemplos de que gestores públicos, só para aparecerem bonito na mídia, dão a canetada e o setor de transportes, a população que se vire. Lá não, há um debate maior. Mesmo assim,
na Europa, assim como no Brasil e no restante da América Latina. Se não tiver legislação, se o governo não determinar, as coisas também não vão para frente. Outra coisa, né, Adamo, é quem fica com a conta. Isso está bem definido nas terras europeias? Quem paga a conta, até que está um pouco definido, que é o poder público. Há menos gritaria por parte da sociedade quando se fala que o poder público vai subsidiar a tecnologia limpa, bancar troca de frota, mesmo porque o governo, sejam os municípios, o estado, seja os governos federais, eles muitas vezes são os próprios operadores. A questão lá está muito em como essa conta vai ser paga, se através de subsídios diretos, se através de compensações, através de compensações de investimentos, ou então passando para a tarifa. Essa é a última alternativa que se pensa lá, a tarifa. Estando lá em Madrid, claro, Adamo Bassani não resistiu e foi testar um pouco do sistema de transporte público madrilenho. A gente conseguiu no domingo. Domingo lá não é tarifa zero, tá, gente? A gente andou só de metrô lá, pelo tempo curto, e querendo ou não, ainda em todo mundo, e eu acho que é isso que o ônibus precisa avançar muito, o ônibus ele ainda perde muito feio em relação aos trilhos sobre a facilidade de informação para o passageiro. No metrô há essa sensação de segurança, no ônibus ainda tem essa questão, você entrou no ônibus, passou muito do ponto, já era, você não sabe onde você tá, né? E para pagar a passagem no metrô, Adamo? Eu paguei o metrô em Madrid com cartão de banco aqui do Brasil. Foi muito fácil o embarque, o sistema de informação muito fácil também. Pessoal muito educado, eu gostei muito dos espanhóis, viu? Podcast do Transporte. Pois aqui estou eu, também animada com as proximidades da Latbus e do seminário da NTU. Com o tempo, ouvindo o podcast, a gente vai sendo despertada para as questões que são muito importantes, mas que não chegam como informação para o passageiro. Acho importante ter alguém como a Luciana Reschkovics para sacudir a poeira nas mesas das empresas tradicionais de transporte, que acham que o trabalho é só levar e trazer as pessoas e fechar o caixa no fim do dia. Bem que o Cassiano Ruzic, da Rio Card Mais, é um dos que vê que o objetivo final é servir bem o passageiro, trazê-lo de volta ao ônibus, com conforto e facilidades. Como eu, que passei meu cartão facinho e já tô levantando porque meu ponto é o próximo. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou o Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição. Em meu nome, no Diário Bassani, do Diário do Transporte, e também do Marcelo Fontana, da OTM Editora, e, lógico, dos colegas da ANTP. Produção Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção, Meg Vicente nos vocais, direção do Luiz Henrique Romagnoli. Gostou? Se você gostou, mostre para os outros, já sabe como, né? Compartilhe nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim. Distribua o nosso conteúdo, siga nosso canal no YouTube e nossas mídias sociais para trazer mais gente para o nosso podcast do transporte. Agradecemos sua mobilização. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo.
Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.